Meus Camones, angolano nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV. As notícias de todo mundo. Isto também é notícia. De 120 jornalistas de 20 nacionalidades, de 20 países, e que se reflete em mais de 30 órgãos de comunicação social, incluindo a SIC e o Expresso. E é baseada, sobretudo, numa fuga de informação de mais de 700 mil ficheiros. Aqui chegados, contamos então o lead, que é do Expresso e da SIC, para aquilo de que estamos a falar. O lead é como é que Isabel dos Santos desviou mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai, mas há muito mais do que este lead para nós conhecermos nesta história que estamos a começar a lançar nesta altura. A SIC e o Expresso fazem parte de um consórcio internacional que investigou estes ficheiros todos ao longo de cerca de 8 meses e o que podemos dizer, entre outras coisas, João Vieira Pereira, diretor do Expresso, Ricardo Costa, diretor da SIC, começa eventualmente por ti, Ricardo, o que podemos considerar nesta altura é que depois desta informação toda ter sido revelada, nada mais pode ficar como dantes em relação ao império de Isabel dos Santos, do ponto de vista das autoridades, quer angolanas e não só. Sim, não vai ficar, provavelmente, embora obviamente não se saiba as consequências todas, porque ainda por cima esta investigação internacional é divulgada numa fase em que já, em que sigamos de alguma forma ao cerco a Isabel dos Santos, para usar uma metáfora simples, estava a apertar-se. No final do ano passado, portanto há menos de um mês, houve a notícia do arresto de contas e de empresas de Isabel dos Santos em Angola, no valor de acima de 1.000 milhões de dólares. A fortuna dela é calculada pela Forbes em cerca de 2 mil milhões, embora hoje em dia se pense que seja bastante superior a isso, e em que também ontem o Expresso noticiou que as autoridades monegascas, portanto o Mónaco, estão a investigar o investimento dela, do marido e também do pai imobiliário por suspeita de branqueamento de capitais, em que já houve uma série de reversão de contratos públicos por parte do Estado angolano, que nomeadamente o pai tinha, enquanto presidente, tinha entregue uma série de obras públicas e contratos muito volumosos. Em alguns casos estamos a falar de obras na ordem dos 4 mil milhões de dólares, no caso de uma barragem, mas foram vários contratos que foram entregues a Isabel dos Santos, se quisermos, ao cair do pano. E, portanto, o que se começa a perceber é que ela, entretanto, mudou a residência fiscal para o Dubai, tem agora negócios na Rússia, ela tem cidadania russa, nasceu em Baku, no Azerbaijão, mas a mãe é russa, e, portanto, tem cidadania russa, e percebe-se que ela tem cada vez mais dificuldade em trabalhar em países com regras mais exigentes em termos de fluxos de capital, de origens de capitais, etc., e de meios de pagamento também normais, e que, obviamente, alguns desses casos podem ter consequências judiciais. Não digo que todos tenham, como é óbvio, há nomeadamente neste caso que o Expresso e que a SIC noticiaram agora às 18 horas e que está a ser noticiado por órgãos de comunicação social em todo o mundo, em que uma das formas de desviar os tais mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para o Dubai, uma das formas assentou num contrato forjado em território britânico por parte da Sonangol UK, Sonangol Reino Unido, e isso pode se levantar problemas com um país como o Reino Unido. Por tudo isto, João, nós já sabíamos que, em função das investigações feitas antes destas informações feitas em Luanda, já havia aqui suspeitas de abuso de poder, peculato, associação criminosa, lá está, o branqueamento de capitais. Naturalmente que este conjunto de dados que agora foram recolhidos por este consórcio e por nós também, que fazemos parte dele, acabam por, de alguma maneira, sustentar, solidificar estas acusações e criar outras, eventualmente. Agora já podemos falar livremente sobre isso, agora que já se sabe. É verdade que nós assistimos nos últimos tempos a uma série de determinados pontos que foram ocorrendo e sinais, dado, por exemplo, pelas autoridades de Angola, quando fizeram o arresto de uma série de bens de Isabel dos Santos, do seu marido e de Mário Leite da Silva em Angola. Na altura não o poderíamos dizer, porque obviamente sabíamos que estas investigações estavam em segredo, as feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, mas a verdade é que as autoridades angolanas sabiam, porque foram contactadas, a Isabel dos Santos sabia que estava a ser investigada
por este consórcio de jornalistas e pelo Expresso e pela SIC, porque tinha sido contactada já até antes desse arresto, e portanto agora é mais fácil olhar para trás e fazer um novelo e pensar até que ponto é que aquele arresto feito pela Procuradoria-Geral de Angola foi ou não uma forma de antecipar aquilo que ia sair na comunicação social de todo o mundo sobre os negócios de Isabel dos Santos, de que forma é que, por exemplo, as várias entrevistas que ela foi dando ao longo do tempo, foram muitos, aquela que eu considero, e que muita gente considera uma das mulheres mais inacessíveis de todo o mundo, que nunca deu uma entrevista, a única entrevista conhecida dela era uma entrevista que ela tinha dado ao Financial Times. E deu também uma outra coisa ao Wall Street Journal, e as duas correram mal. E as duas correram bastante mal, mas nunca tinha dado uma entrevista. Há uma nova disponibilidade. E de repente dá entrevistas, começa por uma entrevista à Lusa e depois começa a dar entrevistas uma atrás das outras, mais recentemente quase seguidas, e entrevistas estas que era uma ação preventiva completa na Isabel dos Santos, que sabia que estava a ser investigada e que sabia que esta fuga de informação mais cedo ou mais tarde iria sair. Portanto, agora é mais fácil fazer esse puzzle. Acho que nas próximas semanas isto será mais claro para todos, à medida que foram saídas as informações. E hoje, se nós publicarmos muita coisa, ainda vai ser publicado agora no Jornal da Noite, ainda mais a reportagem da SIC, e ao longo da semana, e que eu aconselho vivamente a verem, vai ser possível fazer um mapa de que vai ser feito, e eu acho que o peso todo sobre Isabel dos Santos vai mudar muito. E hoje em dia eu estava aqui a ver, por exemplo, o título da BBC sobre este caso é como a mulher mais rica da África roubou o seu país. E eles não têm qualquer... Eles têm filtros aqui que... Não, eles dizem as coisas claramente, eles acusam de ter roubado Angola, e este é se calhar o adjetivo mais simples que eles usam e até mais simpático que eles usam para ilustrar aquilo que Isabel dos Santos fez nos últimos anos em Angola. Ela está a desfazer-se, obviamente, e bem, tem o seu direito à defesa, a argumentar. É pena que só o tenha feito agora, porque não o fez, obviamente, da mesma forma quando foi confrontada com estes factos que agora são públicos. O que fez foi, mais recentemente, foi considerar que é vítima de uma perseguição política. Naturalmente, não é o argumento que agora possa sustentar como só, por si só, não é? Na tua opinião, é? É muito difícil. Para já acho que Isabel dos Santos está completamente enganada se acha que tem alguma hipótese, alguma vez em Angola, vir a ganhar qualquer tipo de eleições para a presidência. Eu acho que qualquer pessoa que conheça minimamente como é que funciona o MPLA e a UNITA, mas neste caso o MPLA em Angola, sabe que era muito difícil ela conseguir, junto daquelas estruturas, aparecer como possível candidata à presidência. Não me parece que ela tivesse capacidade de formar um outro partido e conhecendo, e basta falar com pessoas em Angola que conhecem. Podia não ser através de empresas, mas é através de empresas que existem, que operam, e era através desse universo de empresas que ela queria não só multiplicar a sua fortuna, como estabelecer a sua influência nas várias economias onde operava, nomeadamente na portuguesa. O problema é que, se olhares para o ângulo que o New York Times e alguns outros órgãos internacionais escolhem, qual é? É o das consultoras, daquilo que eles chamam os facilitadores. A experiência em português, a palavra em português facilitadores, enfim, até é um bocadinho mais pejorativa, mas eles chamam os facilitadores, que é aos escritórios de advogados, aos consultores, aos bancos de investimento que continuaram a trabalhar com Isabel dos Santos. E obviamente que agora vai ser muito mais difícil que isso aconteça, sobretudo porquê? Porque o que esses artigos mostram, e se quiserem leiam os do Expresso, mas podem também folhear os dos outros partidos, dos outros jornais para verem, é que para trabalharem com Isabel dos Santos, a maior parte destas empresas aceitaram ser pagas de forma muito pouco ortodoxa. Quando vão trabalhar para a Sonangol, eles aceitam ser pagos através de empresas via Malta, que é uma coisa que é muito pouco normal em vez de serem pagos pelo Estado angolano ou pela Sonangol. Porquê? Porque era através destas formas de pagamento que muito facilmente grande parte do dinheiro era capturado. Aquilo que aconteceu em Angola, e não foi só com Isabel dos Santos, foi com muitos, pessoas de topo do Estado angolano, nomeadamente generais, mas não só, foi aquilo que se chama uma acumulação primária de riqueza ou de capital, que foi literalmente quase um saque do ponto de vista de recursos a seguir à Guerra Civil, e em alguns casos ainda antes da Guerra Civil. Feliz ou infelizmente,
esses processos às vezes são normais quando países chegam recentemente a uma democracia e, sobretudo, ultrapassam períodos de guerra muito longos, nomeadamente em África. O que já não é normal é terem passado estas décadas, e já são umas décadas de paz, e um país que é um dos países mais ricos do mundo do ponto de vista de recursos naturais, e quando eu falo de recursos naturais estou a falar de petróleos, mas também estou a falar de outros tipos de minérios, sim, ou mesmo de agricultura, que podia ser um país tecnicamente autossuficiente, continua a ser, ter uma economia totalmente dependente do petróleo, sem ter criado uma rede de empresas minimamente credível, continua a ser mal visto, e mal visto aqui é literalmente em todo o mundo do ponto de vista financeiro, não poder trabalhar com a maior parte dos bancos europeus, ou para não trabalhar com nenhum bancos europeus, nem bancos americanos, e aquilo que Isabel dos Santos, no fundo, construiu, não é que seja um castelo de cartas, porque não é, as empresas existem, mas foi todo um universo, se quisermos, que partiu de uma série de ficções e de uma série de mecanismos que operam, eu não digo fora da lei, mas no limite daquilo que seria o normal, e que as empresas que o ajudaram a fazer, nomeadamente consultores e advogados, noutros casos não fariam e provavelmente não vão voltar a fazer com ela. E isso é um grande problema, e eu diria, no curto prazo, que nós vamos ver muito mais Isabel dos Santos a trabalhar no sítio onde tem morada fiscal, que é o Dubai, ou na Rússia, do qual tem nacionalidade, do que com grandes acontecimentos em Portugal, ou em Londres, ou no Fórum de Davos. Essa falta de solidez que agora é posta à vista nestes negócios todos, João, para terminarmos rapidamente, essa falta de solidez vai refletir-se também quando as coisas começarem a ser esmiuçadas pela justiça angolana e não só, nos negócios em Portugal. Parece que sim ou não? Não, acho que pode ter algum impacto grande no Eurobic. Eu acho que é o grande, já não é um banco, já foi um banco grande quando era BPN da economia portuguesa, hoje já não é assim tão grande, pode ter um impacto grande no Eurobic, mas eu acho que pouco mais. Pouco mais porque das grandes as participações que ela tinha nas outras grandes empresas, nomeadamente na Galp ou na NOS, são participações pequenas. Aliás, ela na Galp não tem qualquer interferência, ela tem interferência sim, e bastante limitada hoje em dia na Amorim Energia, que depois detém a participação na Galp, onde ela tem uma participação minoritária dentro da Amorim Energia. Portanto, não é de certeza por aí que vai ter algum impacto. Na NOS, ela tem uma joint venture 50-50 com a Sonai e através disso controlam a NOS. Aí o impacto em termos de capacidade de influência dela é um bocadinho maior, vê-se porque, aliás, o próprio chairman da NOS é nomeado por ela. É nomeado por ela. E o advogado dela, e envolvido, aliás. E tem mais alguns administradores. Embora quem manda é a Sonai. Sim, exato, mas é chairman, e o chairman acaba por ter algum peso, e inclusive o advogado Jorge Brito Pereira está envolvido em algumas das empresas que fazem parte desta, ou que estão na base desta investigação, hoje divulgada, e também nomeou uma administradora não executiva que também está envolvida nesta investigação. Mas aí nós estamos a falar de pessoas que são cruciais ou fundamentais para a operação, portanto, em si na operação não vai ter qualquer impacto para já. Pode vir, e mesmo quando Isabel dos Santos se defendeu do arresto de bens, disse e foi tentou passar a ideia de que aquele arresto de bens iria prejudicar, por exemplo, o pagamento de salários aos trabalhadores em Angola, o que veio, e ela rapidamente deixou de referir isso, porque foi rapidamente desmentida, não só pelos factos que os salários continuaram a ser pagos, mas porque não é ela que controla, e não era ela, enquanto empresária, que controlava isso, diretamente os pagamentos, e a partir do momento em que o arresto de bens é feito e outras pessoas tomam conta daquela gestão, as próprias contas é a partir das próprias contas das empresas que esses salários são pagos. Portanto, não vejo aí grande tipo de problema. Os problemas hão de vir de outros lados, eventualmente, claro que nós... principalmente a nível criminal, mas essa a nível da justiça, claro que nós vamos estar atentos, quer na SIC, quer no Expresso, para relatar os próximos desenvolvimentos de um caso que é bastante complexo. É um caso que tem a ver com o império de Isabel dos Santos, que esteve debaixo do olho nesta investigação do consórcio internacional durante cerca de 8 meses. Assim que o Expresso que participaram nesse consórcio, hoje já conhece algumas das ideias-chave. Ao longo da semana vai conhecer muito mais. É notícia. É isso mesmo, pessoal, chegamos ao fim, mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo no seu grupo do WhatsApp para os teus amigos também estarem informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.